Vamos começar um papo bem bacana, né? No nosso... que faz muito parte da minha rotina, do meu dia a dia, que é a associação da cirurgia plástica com a terapia hiperbárica. Então, a terapia hiperbárica entrou na cirurgia plástica, na minha vida, na necessidade incessante que eu tenho de trazer para o paciente um pós-operatório com menor risco e melhor qualidade. E a terapia hiperbárica entrou justamente nesse momento, no momento em que eu poderia dar para o paciente um tratamento seguro, sem invasividade, com um pós-operatório em que eu otimizasse o processo pós-operatório, reduzisse risco de infecção, reduzisse risco de edema, reduzisse risco do que os pontos abrem, como a gente chama de deiscência, melhorando a pega da enxertia de gordura e trazendo às cirurgias mais segurança, conforto e mais rápida recuperação, a terapia hiperbárica entrou na minha conduta. Para falar de terapia hiperbárica, eu trouxe um colega, amigo, Gabriel, que entrou na minha vida dentro de um centro cirúrgico, fazendo com que eu já tinha percebido o Gabriel como um excelente médico, porque médico é quem cuida de gente, quem sabe cuidar de gente. E Gabriel tem essa qualidade. E eu pesquei as qualidades de Gabriel com muita sorte e consegui trazer para a terapia hiperbárica Gabriel. Hoje nós temos um serviço chamado Oxi Renova, que é um centro de terapia hiperbárica e recuperação pós-operatória e pré-operatória também, em que nós associamos a terapia hiperbárica, fisioterapia, nutrição, nutrologia. Então, eu trouxe Gabriel para essa realidade, para esse mundo, até então desconhecido por ele. E hoje nós temos em Salvador o maior expoente no conhecimento de terapia hiperbárica, na aplicação de terapia hiperbárica, que é Gabriel Mendes, que eu trago para a gente conversar hoje. Gabi, prazer ter você aqui. Gostaria que você se apresentasse e gostaria que você dissesse para a gente como a terapia hiperbárica, que para muita gente ainda é algo desconhecido, como ela entrou na sua vida, inicialmente você como um total desconhecido, e como ela foi trazendo para você benefícios e abrindo a sua mente em relação a novas possibilidades na medicina. Boa noite, Tiagão. Bom dia, boa tarde, enfim. Muito obrigado pelo convite. Falar de saúde é sempre maravilhoso e falar de hiperbárica ainda mais. Inicialmente, como o Tiago bem falou, a hiperbárica entrou na minha vida no centro cirúrgico. Inicialmente, durante a minha formação, eu sempre direcionei para fazer cirurgia plástica, queria fazer cirurgia plástica, e aí eu dava plantões de pós-operatório de cirurgia plástica. Eu gostava de chegar mais cedo para pedir ali, queixar, para ver se eu conseguia entrar na cirurgia e assistir para poder aprender alguma coisa e ver se era realmente aquilo que eu queria. E Tiago sempre deixou tranquilo, a gente começava a conversar, o futebol une as pessoas, né? A gente começa a conversar de futebol, começa a conversar de pós-operatório, de cirurgia, enfim. E numa dessas eu percebi que ele ia me entrevistando, cirurgia após cirurgia, fazendo as perguntas dele assim, até que um dia finalizou a cirurgia, uma cirurgia de lipoaspiração, clássicas suas. E aí ele me chamou e falou, ó, tô montando um serviço de oxigenoterapia hiperbárica, queria ver se você tem interesse de trabalhar comigo e tal. Eu falei, ó, interesse em trabalhar eu tenho. Eu tinha acabado de formar, quem é recém-formado trabalha, não tem negócio de muita conversa. Só que, ó, Tiago, eu não sei o que é. Ele, tudo bem, você é só mais um que não sabe. A grande parte das pessoas não conhece. Ele me explicou o que era, eu estudei ali sobre o assunto, e aí fiz o curso de oxigenoterapia hiperbárica, tive aulas, fiz a prova, emiti o certificado, fui aprovado. E aí a gente ficou só na expectativa de quando ia começar. Lembro até hoje, a gente começou inicialmente 13 de novembro. De 2023. 2023. O meu primeiro paciente foi você. Claro. Foi meu primeiro paciente, vamos fazer uma sessão de hiperbárica, vamos ver. Você tem lesão crônica aí no ombro, joga tênis, opera, então não tem como não ter lesão. A minha expectativa era algo novo, como eu fiz o curso antes, né? Eu já estava mais tranquilo, tinha pesquisado muito, visto vários vídeos, estava mais tranquilo. Mas assim, é algo novo, você fica, pô, como é que funciona isso aqui? Você começa a falar, pô, essa parte de uma câmera hiperbárica na medicina, eu nunca imaginei que eu ia estar mexendo, mas eu não estou mexendo em uma câmera, né? Eu estou mexendo no indivíduo, eu continuo mexendo no indivíduo. Exatamente. Desde quando ele chega na Oxi, quando ele chega na clínica, que quando eu posso, eu recebo o paciente na porta, já sei a vida dele toda, que ele operou, com quem ele operou, já sei. Converso com ele, apresento a hiperbárica, mostro a ele que ali não é lugar de sofrer, ali é um local onde ele vai se recuperar com mais segurança, mais conforto e rapidez. Elogio o cirurgião que manda ele fazer hiperbárica,
Porque eu falo, seu cirurgião ele está demonstrando o quanto ele é atualizado, o quanto ele é preocupado com o seu pós-operatório, o quanto ele quer te entregar mais segurança, conforto, o quanto que ele quer te devolver logo as tuas atividades habituais, que hoje é tudo para ontem, as pessoas operam e quer em uma semana no máximo, já está obviamente com algumas restrições. A palavra é otimização com responsabilidade. Com responsabilidade, não é a qualquer custo. A hiperbárica ela surgiu lá por volta de 1622, começou a ser utilizada no século XX e em 1995 o CFM, Conselho Federal de Medicina, reconheceu a oxigenoterapia hiperbárica como uma modalidade terapêutica adjuvante aos tratamentos. Isso. O que é isso? Ela é mais uma grande ferramenta na medicina em prol de alguma coisa. E essa coisa, cicatrização. Inicialmente, muita gente, o pessoal que já teve contato com alguém da Marinha vai falar, eu já ouvi falar nisso, com certeza. A hiperbárica, de início, surgiu para tratar doença ocasionada pelo mergulho. Os mergulhadores faziam mergulhos a grandes profundidades, retornavam rápido à superfície, esse retorno rápido formavam bolhas na corrente sanguínea que impediu o fluxo adequado de sangue. Se eu impeço o fluxo adequado de sangue de chegar, eu gero uma certa isquemia. Então, os pacientes ficavam com algumas sequelas neurológicas semelhantes às do AVC. Usando para isso, foi se observando, como tudo na medicina, né? A gente cria para uma coisa, o minoxidil está aí. Criou para ser um antihipertensivo, hoje ninguém nem usa mais para antihipertensivo, usa para queda de cabelo. Sildenafil e várias outras. E aí, quando a gente começou a utilizar para tratar a doença do mergulho ou doença descompressiva ou embolia gasosa, começou a ver os benefícios na cicatrização. Perfeito. Inicialmente, feridas crônicas, agudas, aquelas feridas que a gente olha e fala, pô, aí não tem o que fazer não, aí tem que amputar. A hiperbárica é assim, quanto pior a ferida, melhor a resposta. Se a ferida você olha assim, não tem mais jeito, mas aí falaram, não, se eu uso para ferida crônica, por que não para ferida aguda? Vamos ser um pouco mais inteligentes, vamos prevenir, não vamos deixar chegar lá não. Perfeito. Começou a ser utilizada para feridas agudas. Pé diabético também de início, controle glicêmico, ótimo. Depois para cirurgia, pós-operatório imediato, diversas cirurgias. O que a gente mais recebe, obviamente, cirurgia plástica, recebe muito cirurgia plástica, cirurgia ortopédica, e a gente consegue também utilizar para benefício em lesão articular, lesão muscular, distensão, diversos casos interessantes. A gente já teve lá na hiperbárica de paciente chegar de muleta e depois de 3, 4 sessões chegar sem muleta, com restrição de movimento, mas sem muleta, o paciente já vai ficando empolgado com aquilo. Ou lesões musculares, claro. Exatamente. E assim, quando a gente fala de hiperbárica, eu quis frisar bem o adjuvante, para não achar que é a solucionadora de todos os problemas. Ela é mais uma grande ferramenta. Mas para quem não tem a mínima ideia do que seja a terapia hiperbárica, o que é? Pronto. Funciona como? Oxigenoterapia hiperbárica. Terapia à base de oxigênio elevado, bárico é pressão. Terapia à base de oxigênio sob pressões elevadas. Aqui fora, nós dois conversando, a gente está respirando um oxigênio em torno de 21% na pressão de 1 atmosfera a nível do mar. Perfeito. Dentro de uma câmara hiperbárica, você já imagina que a pressão é maior. Lá dentro você respira um oxigênio de 99% a 100% puro, numa pressão de 2 a 3 vezes a que a gente está aqui fora conversando. Então quer dizer, se aqui fora a gente respira, tudo que a gente respira 20,9 é oxigênio, dentro da câmara hiperbárica 100% do que você respira é oxigênio. 100%. Se aqui fora o que você respira é dada uma pressão de 1 atmosfera, que é o nível do mar, lá é de dentro 2 a 3. Da terapia hiperbárica você consegue, como se você fizesse um mergulho de 20 a 30 metros. Então você dependendo da pressão. Isso. Aumenta a concentração em 100% e essa concentração é aumentada em até 20 vezes mais na nossa corrente sanguínea. Como se a gente estivesse aqui no engarrafamento, na paralela. Está tudo engarrafado. E aí eu crio um monte de viaduto. Perfeito. Eu desafogo e entrego mais pessoas às suas casas. Perfeito. Então a gente faz isso. Então a hiperbárica ela vai preenchendo, porque assim ela é sistêmica. Você respira, perfunde os pulmões e ganha circulação. Então, muita gente pergunta, tem que deixar a lesão aberta para chegar? Não. A hiperbárica é sistêmica, você respira e ela vai entregar mais perfusão nos locais que estão menos perfundidos. É de dentro para fora, né, cara? Exatamente. Porque muita gente tem essa dúvida por conta do ozônio, muita gente confunde. E uma grande diferença é oxigenoterapia de oxigenoterapia hiperbárica. Perfeito. Oxigenoterapia, você está ali no tal coisa, tem uma máscara de é uma coisa. Hiperbárico tem que ter pressão, ambiente fechado, de acrílico transparente. A gente trabalha com câmara monoplace, que é de uso individual. O paciente tem interfone, consegue conversar durante a sessão, se mexer. Não fica imóvel, não tem nada a ver com ressonância, que ressonância você fica bem assim, tudo fechado, fazendo zoado. É um ambiente realmente terapêutico.
Então a hiperbárica ela vai fazer o quê? Neoangiogênese. Esse aumento da perfusão tecidual local estimula a formação de novos vasos. Se eu estimulo a formação de novos vasos, eu consigo otimizar o processo de cicatrização, entregando mais segurança, conforto e rapidez para esse paciente. Em Salvador, eu comecei a fazer terapia hiperbárica há uns 8 anos. Em Salvador, você tinha um serviço com uma câmera em grupo. Em grupo, multiplayer. Então, você tinha um paciente de pós-operatório de cirurgia plástica que entrava como se fosse num submarino escuro, Isso. sentado numa cadeira, segurando uma máscara durante 1 hora, 1h20, em contato com pacientes com múltiplas doenças. Então, eu tinha um grande problema assim. Meus pacientes falavam, doutor, eu sei que funciona, eu sei que é importante, mas é muito hostil para eu fazer. Lá tem pacientes com ferida infectada, úlcera, pé diabético. Então, além de ser visualmente algo não interessante, o paciente de pós-operatório de cirurgia plástica não tinha justificativa para estar lá dentro. O paciente morria de medo de ter infecção. Então, eu já tranquilizava que dentro da câmara hiperbárica isso provavelmente não iria acontecer. Claro que na entrada ou na saída, se tivesse algum contato numa cadeira ou algo do tipo, fora da câmara isso poderia acontecer. Mas dava para o paciente muita inquietude em relação a fazer. Então, eu tive muita dificuldade em colocar isso como protocolo e educar meus pacientes para o benefício da terapia hiperbárica. Daí surgiu a terapia hiperbárica individual, as câmaras monoplaces, em que você deita em uma câmara de acrílico, você assiste seu streaming, o que você quiser, com um sistema de áudio integrado, você faz uma sessão de terapia hiperbárica, você tem comunicação com o médico. E uma coisa super importante, Gabi, já que é oxigênio e pressão, quando você faz um tratamento individualizado, você coloca concentração de oxigênio que o paciente precisa e a pressão de oxigênio que o paciente precisa. Quando você está em uma câmara em grupo, se um indivíduo dos 10 que esteja com você precise de uma pressão de oxigênio maior, você vai se submeter a essa pressão. Então, você pode ter situações adversas sem necessidade. Por isso que eu falo para os pacientes da necessidade da câmara hiperbárica, além do conforto, você individualiza o tratamento. E daí a ideia da Oxy foi exatamente esse. Então, hoje nós conseguimos individualizar o tratamento, dando pressão de oxigênio e concentração de oxigênio para cada caso. Né? Então, dessa forma surgiu a Oxy e você entrou na Oxy para a Oxy funcionar de forma bastante ativa. Porque eu fui o primeiro paciente. Né? Eu tinha uma tendinite crônica, acromioclavicular. Todo mundo sabe que tendão é tecido menos vascularizado. Todo o processo inflamatório, se você tem menos processo de vascularização, ela se perdura por mais tempo. E a terapia hiperbárica fez com que eu tivesse maior perfusão de oxigênio no tecido, maior remoção de processo inflamatório e associado à fisioterapia, eu tenho hoje, graças a Deus, uma completa remissão de uma tendinopatia que me incomodava há muito tempo. Então, a gente trouxe a terapia hiperbárica, a Gabi me conheceu nesse momento, e aí a gente começou a tocar a terapia hiperbárica na Oxy Renova. A Oxy Renova terminou que virou um centro ainda maior do que a terapia hiperbárica, quando a gente percebeu que a grande tríade que funciona no pós-operatório é fisioterapia, terapia hiperbárica e nutrição. Nós montamos um serviço direcionado para isso. E hoje nós recebemos pacientes de diversas especialidades. Cirurgia plástica, paciente de ortopedia, cirurgia vascular, reumatologia. Então, dentro da minha realidade da cirurgia plástica, os benefícios são enormes e trouxe para a gente muita tranquilidade. O que é a tranquilidade? A tranquilidade é o seguinte: quando você sai de um procedimento de cirurgia plástica, o pós-operatório tem que ser irretocável, porque é um paciente que não entrou no centro cirúrgico com uma doença física. Tá? Então você tem que ter um pós-operatório retocável, porque esse paciente a gente tem que detectar precocemente qualquer coisa, para tratar precocemente qualquer coisa e lá na frente ter um resultado satisfatório. Então a terapia hiperbárica trouxe muita tranquilidade para a gente tratar, para eu operar inclusive, porque eu sei que um pós-operatório eu tenho uma adjuvância de um tratamento que funciona muito bem. A hiperbárica a gente consegue, com a câmera monoplace que a gente tem, personalizar, individualizar, direcionar muito bem aquele paciente. Então,
é um grande diferencial. A gente tem as câmeras multiplaces, como você falou, que são as câmeras para múltiplos pacientes. Acaba misturando o perfil de paciente que fez uma cirurgia plástica, é o que você falou, ele não está com nenhuma doença física, e ele ir para esse ambiente não é legal. E a gente acredita muito, a gente da Ox, que o ambiente para o pós-operatório da paciente tem que ser muito acolhedor, tem que ser muito assistencial, é muito mais do que só fazer uma hiperbárica. É muito mais do que só fazer uma fisioterapia. Tem que ser acolhimento, porque o paciente está desconfortável, ele só quer ir para casa. Se você não faz um serviço acolhedor, ele não vai fazer. Ele pode estar complicado, mas ele não vai fazer. Claro. Então, se os pacientes saem da cirurgia, você dá todo acolhimento, conforto para o paciente e segurança, o paciente vê que não fica sozinho na sala, tem um enfermeiro hiperbarista, uma técnica hiperbarista, um médico hiperbarista. Fisioterapeuta também todo ali. Serviço. O cirurgião, a gente está sempre em contato, não só eu, agora os outros membros da equipe, em contato com o cirurgião. Sua paciente está bem, sua paciente está assim, sua paciente não está muito legal hoje, o que é que você acha da gente fazer isso, da gente pedir... Então, assim, você acaba fazendo um serviço multidisciplinar que o cirurgião, ele fica tranquilo. Já tive vários cirurgiões falando, Gabriel, depois da hiperbárica, meu sono melhorou. Claro. Muito. E as pacientes estão se recuperando muito mais rápido. Claro. Então, é o que todo mundo quer. Exatamente, é o que todo mundo quer mesmo. Eu vou falar uma coisa muito interessante que eu vou interromper ele, é o seguinte, hoje a gente vê o mundo lotado de médicos, muitas faculdades de medicina se abrindo. E existem especialidades, principalmente na área de saúde, que eu acredito que não se forma médico. O médico, ele nasce médico. O agente de saúde, não falamos só médico, nutricionista, fisioterapeuta. De todo esse período que eu estava em centro cirúrgico operando, sempre os locais existem um médico de plantão. E você era um deles. O único plantonista que entrava no centro cirúrgico para questionar a cirurgia, o tipo de cirurgia, como evoluiu a cirurgia e o que precisava para trazer para o paciente melhor conforto. Quando você entrou na hiperbárica, o que é que você esperava encontrar? E o que é que você encontrou nesses 2 anos de tratamento? O que é que te chamou mais atenção na terapia hiperbárica? Rapaz, quando eu entrei, eu achei que era só um a mais no pós-operatório. Te confesso, estudando, vendo tudo, falei, é legal, se o paciente fizer, ótimo, tá no lucro. Se não fizer, evolui do mesmo jeito. Se precisar, vem. Hoje eu vejo que não. Hoje eu vejo o quanto faz parte, o quanto tá... É o braço do corpo lá. Você operou, o paciente fazer hiperbárica é outro nível. Quem faz uma cirurgia e se submete a fazer sessões de oxigenoterapia hiperbárica numa câmera individualizada, onde o indivíduo individualiza a pressão, a velocidade de tratamento. Porque só para você ter noção, a velocidade na monoplace vai dar 1 a 5. Entendeu? Então, assim, você vê a infinidade de velocidades que eu consigo utilizar para determinado paciente. Então, assim, paciente de mergulho é uma velocidade. Então, paciente você tem um paciente que chega dizendo, eu tenho dor no ouvido, eu me incomodo, eu não quero fazer porque eu vou ter problema. Exatamente. Você consegue individualizar até a velocidade de aumento de pressão. A velocidade é como assim, só para as pessoas que estão assistindo, ela poder entender. Você está no avião, o avião começa a andar e sobe. A velocidade da subida do avião eu consigo controlar. E se eu estiver subindo lento e mesmo assim tá doendo o ouvido, eu consigo dar pausas. Eu consigo fazer com que o avião pause. Entendeu? Eu consigo pausar, eu consigo diminuir a velocidade, eu consigo subir de novo. Então, assim, eu tenho o controle total de cada paciente. Paciente Tiago, paciente Gabriel, paciente Maria, paciente José. Então, se aquele paciente ali tá com pé diabético, amputação marcada, tá desesperado, é uma velocidade, é uma pressão. É ali, ponto. Paciente Tiago, lesão no ombro. Não vou precisar dar a mesma porrada que eu vou dar no paciente. Então, assim, eu individualizo perfeitamente. Então, assim, o grande risco da hiperbárica que as pessoas perguntam, por que é que eu posso sentir lá dentro, doutor? Eu sempre falo. 2 coisas bem interessantes. A primeira é que, como é bem parecido com o avião, são 2 aspectos parecidos com o avião. O primeiro é que o ouvido pode incomodar um pouco na subida, mas eu falo para o paciente, se estiver incomodando, abre, fecha a boca, engole a saliva, faz algumas manobras. Se sentir dor, tem um sensor que você só encosta a mão. E a gente também está daqui olhando. Me chama que dor você não vai sentir aqui. Perfeito. Ele fala, você era esse paciente que tinha uma dor terrível em um lado só. Geralmente é só em um lado. Eu tenho uma
Você lembra quando você uma falou que tava sequela com dor? de otite de repetição na infância. Então, para você entender, para as pessoas entenderem, entre a nossa boca e o nosso ouvido médio, que é o que fica atrás do tímpano, nós temos um caminhozinho, um tubo. E é isso que faz a gente equalizar a pressão. Quando você tem qualquer cicatriz nesse tubo, você tem mais dificuldade de equalizar a pressão, isso leva a dor. Então, eu sempre tive muitas dores, por exemplo, numa aterrissagem do avião. Eu também. Então, eu sabia que quando eu viajava, eu ia ficar 2, 3 dias com o ouvido tampado. Então, assim, era terrível, me incomodava. E eu, às vezes, questionava, pô, será que vale a pena mesmo viajar? Pô, vou sentir desconforto. Mesmo fazendo todas as manobras. Primeira sessão de terapia, eu não achava que fosse melhorar isso. Primeira sessão de terapia hiperbárica que eu fiz, eu senti dor. Eu falei, você pediu para parar. Aumente com calma. Você deu uma pausa de aumento. Além de todos os benefícios que eu tenho, hoje eu não tenho qualquer problema de subir e descer aeronave. Então, assim, essa é uma sensação que eu nunca imaginei ter. Isso me auxilia absurdamente. A terapia hiperbárica entra como adjuvante pós-operatório, e o que ele falou que é muito interessante é o seguinte: pouca gente atenta a isso, Gabi, mas às vezes o momento mais frágil da vida de uma pessoa é num pós-operatório. Então, assim, principalmente pós-operatórios, em que o paciente perde um pouco a sua autonomia. Levantar, sentar, estender o braço, levantar a mão, ir no banheiro. Então, isso traz para o paciente uma insegurança e, às vezes, o paciente se sente realmente muito sensível. Então, a Oxy é um serviço em que você tem todo o acompanhamento em os pós-operatórios, que vai durar do 1º dia ao 10º dia pós-operatório. Então, hoje a gente construiu um espaço em que você tem físio, terapia hiperbárica e acompanhamento nutricional. Você dá para o paciente o melhor da fisioterapia, você dá para o paciente o melhor da terapia hiperbárica e o melhor do acompanhamento nutricional. Associado a isso, todo o acompanhamento pós-operatório de equipe. Então, foi isso que fez a gente investir na terapia hiperbárica, porque hoje a gente tem um centro, que é um centro integrado. Agora, mais sobre a terapia hiperbárica, que eu acho que tem algumas dúvidas que você pode sanar aqui com a gente. Claro. Qual o paciente que você qual o paciente que você contraindica a terapia hiperbárica? Então, a gente sabe que nos pós-operatórios os resultados são muito bons. Na minha realidade, contorno corporal, mama, face, nariz, todas as cirurgias que envolvem a cirurgia plástica em si. Mas qual o paciente que você tem em mente que você contraindicaria esse procedimento? E qual o perfil de paciente que você percebe que tem medo da terapia hiperbárica? Como você maneja um paciente que chegue lá e fale, eu não tenho coragem de entrar nessa câmara? Então, 2 perguntas. Nossa, ótimas perguntas. Algumas contraindicações da oxigenoterapia hiperbárica. A gente divide em 2 blocos, contraindicações relativas e absolutas. As relativas, o paciente que está gripado, está resfriado, está com asma descontrolada, está congestionado. Esse perfil de paciente a gente pesa se vale a pena fazer uma hiperbárica, se está muito congestionado ou não. É mais doença respiratória. E contraindicação absoluta não dá. Paciente com pneumotórax não tratado é a contraindicação absoluta. Paciente com fobia, eu gosto desse paciente. Porque eu vou tirar a fobia dele. Eu tiro a fobia dele. Quando ele chega, eu tenho medo, foi o medo que você tinha, agora você não tem mais. Câmera transparente, todo acompanhamento, você vai colocar um filme lá, você já vai entrar assistindo. É muito transparente mesmo. Tem gente até que sua avó mesmo, de 96 anos, né? Eu operei minha avó, 97 anos. 97 anos. Ela me perguntou se era fechado um dia desse, de tão transparente que é. Eu operei ela em 97 anos, ela fez terapia hiperbárica em pós-operatório. Ela viaja todo ano para fora, passa um mês viajando com 97 anos. Fez. E toda vez que ela viaja, pelo menos os 2 meses anteriores, ela faz terapia hiperbárica uma vez por semana. Ela fez várias. Ela fala, meu filho, eu não consigo mais ficar sem. Ela faz atividade física, ela faz a fisioterapia dela, ela associa o benefício da terapia hiperbárica aos bons hábitos. Não é milagre, é sempre associação. Sempre associação. Então, os casos de fobia, Gabi. Eu falo na cirurgia plástica que medo é falta de informação. Exatamente. Mas um medo consolidado é uma fobia. Então, quando a gente consegue diminuir o paciente o medo por informação, ótimo. Mas você recebe pacientes que, mesmo você conversando muito, eles são relutantes em relação ao tratamento. O que você pode fazer para esse paciente que tem um receio de entrar na câmara? Quais são as alternativas que você faz?
Existe alguma terapia medicamentosa que você pode fazer? Como é que você maneja esse paciente? E se esse paciente entrar numa câmara e pedir para terminar? Pronto. 2 aspectos bem parecidos com o avião, que eu falei. Do ouvido entupir ou sentir dor, que a gente consegue regular. E o outro aspecto parecido é quando você sobe no avião, você está lá em cima, você fala, pô, eu quero descer agora. Não consegue. No avião você tem que esperar horas até aterrissar. Lá na hiperbárica é semelhante, porque você não espera horas, você espera minutos, porque eu não posso, a depender da pressão que você esteja, você demora um tempo para finalizar. Eu não posso jamais te tirar imediatamente, porque claro, eu posso gerar um problema muito maior, uma embolia gasosa, um barotrauma. Então, assim, nesses casos... Barotrauma seria lesão de ouvido. Lesão de ouvido, isso. Perfeito. Então, assim, nesses casos, é o que você falou, informação tranquiliza muito o paciente. Explico absolutamente tudo. Coloco todas as cartas na mesa, tudo bonitinho, eu explico. O paciente tem fobia, mesmo assim, deitou na maca, tentou entrar, está com fobia. A gente tem algumas opções de terapia medicamentosa para o paciente reduzir a ansiedade. Porque ele ali, eu não quero que ele apague. Ah, doutor, eu só faço se for apagar. Não, eu não quero que você apague. Eu preciso de você acordada, mas eu preciso de você relaxada, tirando um cochilo, tudo bem. Mas apagada, não. Porque eu vou estar sempre lá, indo falar com você. Então, nesses casos, a gente explica tudo, faz uma terapia medicamentosa. A cada 10 pacientes que chegam para mim, um tem fobia e um eu consigo. Eu sempre consigo. Eu fico às vezes com ele 10, 15 minutos falando no telefone, conversando, ele me conta dos filhos. Isso ele dentro da câmara. Dentro da câmara, e você eu fora da câmara conversando. Dentro da câmara existe um sistema de áudio, um sistema de telefone e você do lado de fora conversando, olhando diretamente para ele. Isso, quando ele olha para o lado, ele vê que tem outro paciente fazendo, isso encoraja muito, por isso que a gente não coloca nada para isolar, porque eu gosto, o paciente olhar para o lado, ver que tem outro fazendo, olha para o outro lado, tem a enfermeira, olha para o outro lado, tem eu. Às vezes tem paciente que fala assim, pô, toda hora você vai lá, né? Eu falo, pode me achar chato, mas eu toda hora vou lá te ver, para você não achar que tá sozinho, abandonado aí. Perfeito. E explico, desenho para ele, mostro o porquê que ele tá ali. Falo, você não está aqui passeando, você está aqui com um objetivo. Se a gente tem um propósito, você vai suportar o processo até chegar no propósito e depois você vai achar graça de tudo isso. Você fala, rapaz, eu tinha medo de entrar isso. Tinha medo. E a gente vai dar risada junto, vai tomar um café aí fora e depois você vai vir aqui só para tomar um café com a gente, como muitos fazem. Perfeito. Então isso a gente consegue manejar tranquilamente. Qual o tempo? Se um paciente, por exemplo, está fazendo um procedimento, pede para você parar. Qual o tempo que você está? Vamos imaginar que você está na pressão maior que você tenha, 2 atmosferas para um pós-operatório. Qual o tempo que você precisa para esse paciente, para você descomprimir e tirar o paciente da câmara? Você vai estar no telefone conversando, ele vai estar assistindo algo, olhando para você diretamente, só que às vezes o paciente pode ter algum receio. Claro. Então, quanto tempo geralmente você tem? 5, 10, 15, 20 minutos, 1 hora? Qual é o tempo que você precisa para você conversar com o paciente tranquilizar e de forma segura ela sair da câmara? Pronto. A depender da pressão que eu esteja, por exemplo, se eu estou na pressão mais alta, como você perguntou, é a que demora mais tempo para finalizar. Mas a depender da velocidade que eu esteja de subida e de descida, demora menos tempo. Se eu estou na velocidade 1, demora até 22 minutos para finalizar. Se eu estou na velocidade 2, isso é reduzido. Demora de 10 a 11 minutos. Então é mais rápido. Então tudo depende. E assim, a gente não coloca o paciente e sobe de vez aquela pressão. Tipo assim, principalmente a primeira sessão, eu sempre faço numa pressão mais tranquila, porque vai demorar menos tempo para finalizar. Então, eu vou subindo lentamente, vou falando para o paciente, a gente está na pressão tal, tá tudo bem, tá tranquilo, você vai subindo e conversando, até para você entender o perfil do paciente, se é um paciente muito ansioso, se é um paciente que é ansioso, mas que suporta, ou se é um paciente que não suporta. Certo. Então, eu já mantenho numa pressão mínima, ou média ali, ou quando é um paciente que já fez mais sessões, a pressão máxima, porque eu sei que ele vai ficar mais tranquilo. É a individualização do processo. Então, o que é que eu vejo diferencial na Oxy? O que eu vejo diferencial na Oxy, além de um serviço integrado, é a forma como se faz o atendimento. A gente termina que recebe paciente do Brasil inteiro. Exatamente. E o que a gente recebe de feedback é o seguinte, não é só o espaço que é acolhedor, não é só o tratamento que é eficaz, não é só o local que é bacana, mas é a forma como é feita. Então, a forma como o Gabriel atende, a forma como o Gabriel e a equipe estão do lado, e a forma como os pacientes se sentem seguros. Nós já tivemos feedback de paciente que veio da Europa para a gente operar e que fazia terapia hiperbárica na Europa e que veio de outros grandes centros do Brasil. Tipo jogador de futebol, pronto, né? Com a seguinte, o que é diferenciador, eu nunca tive esse tipo de atendimento. Justamente para você entender que é o seguinte,
pós-operatório é todo um processo. Todo um A processo. terapia hiperbárica entra lá de forma ativa, mas não é só ela. É gente fazendo. Então, a gente tem que adequar a realidade do paciente com muito cuidado, com muito acolhimento, para que faça o procedimento e o paciente mais rápido retorne às suas atividades, que é o nosso grande objetivo. De todos os casos que você teve, qual foi o caso que você mais se surpreendeu? E qual foi o caso em que o paciente te deu o melhor feedback? Você chega a se lembrar um outro? Me lembro. O caso que mais me... eu tenho 2 casos, na verdade, que mais me surpreendeu. O primeiro foi um dos meus primeiros. Foi assim, um desafio que chegou logo para mim. Bem de livro o caso. Uma paciente que morava no interior. E aí teve um processo de erisipela. E foi uma paciente que a filha, quando viu o grau que estava, ela estava internada, já estava com amputação marcada e tudo para fazer. E aí a filha veio conversar comigo, eu não conhecia ela, veio conversar comigo falando que queria salvar a perna da mãe, enfim. E aí a gente conversou, alinhou, solicitei que ela fosse lá e voltasse para o internamento. Uma paciente que já estava com amputação marcada, uma paciente que com a ferida bem crônica mesmo, estava evoluindo muito mal. Fez hiperbárica a primeira, a segunda, a terceira sessão, já fez um desbridamento. Para quem ia amputar, já fez desbridamento, o tecido foi ficando viável. Ela fez várias sessões de hiperbárica. E assim, no final, direcionei, porque assim, é multidisciplinar. A gente foi avaliando os parâmetros dela, era uma paciente diabética, foi ajustando lá. Uma semana ela recebeu alta, fazendo hiperbárica todos os dias. Ela inicialmente via de ambulância, é um dos poucos pacientes que chegam assim pra gente. Quantas sessões ela fez com você? Rapaz, ela fez umas 30 e tantas sessões. Certo. Exato quantas eu não sei, mas foi umas 30 e tantas sessões. E o feedback de paciente que mais lhe marcou? Foi justamente o dela. Depois que finalizou o processo, eu direcionei para um cirurgião que fez a enxertia dela e depois voltou para a gente foi fazendo um acompanhamento. E depois, porque assim, ela era uma paciente que chegava e não abria a boca. Ela não falava nada, que ela estava com muito medo. Fazia a sessão com a mão assim, assistindo o Salmo 91. Ela estava na fé dela, total. E aí, quando foi fazendo essa sessão, ela foi melhorando, conversava pra caramba, rindo. Isso foi me deixando mais motivado ainda. E pra ela, transformação em saúde também, né? Claro. E aí, depois, ela veio, se arrumou toda, a filha, a gente foi, tirou foto, gravou vídeo, fez questão. Me pediu pra gravar um feedback. E ela recuperou a funcionalidade. 100%, andando normal. E a outra paciente foi uma paciente de gigantomastia, que fez uma cirurgia de redução de mama, só que evoluiu com a necrose absurda nos 2 mamilos, uma parcialmente, outra 100%. Uma paciente que chegou lá, que chorou no meu ombro vários dias. Paciente, como você falou, o momento mais frágil da vida. Ela me falou isso. Ela fez a terapia desde o primeiro dia pós-operatório? Não. Então ela operou com um profissional e ela não teve esse pós-operatório não teve. De tratamento Começou depois e de de uma acompanhamento semana. De ferida aguda. Não. Então ela já chegou no momento em que essa janela não foi suprida no pós-operatório imediato. Isso. E ela evoluiu já com complicação de tecido, que é algo que a gente não usou evita ao máximo com a Associação de Tecnologias da Terapia Hiperbárica também para isso. A terapia hiperbárica ela não vai fazer com que surja um novo vaso. Eu tenho uma lesão por falta de oxigênio de um vaso, eu não vou conseguir fazer com que surja um vaso e acabe com aquele processo e resolva aquele processo. Mas todo processo inflamatório, toda lesão, ela leva um processo inflamatório, leva inchaço e leva a dificuldade de retorno de sangue. Isso. O sangue chega no tecido, por inflamação ele não volta. Quando você associa a terapia hiperbárica nesse momento, o que você reduz de inchaço e de facilidade para retorno venoso é absurdo. Então, algumas pacientes que a gente recebe, como você falou, nos deixam um pouco tristes. Por quê? Porque esse gap não foi usado, esse período deveria ser usado. Dava para não chegar nesse ponto. Poderia ter sido detectado precocemente, Sim, atenuado ou qualquer coisa, e ela fosse para um momento de tratamento com muito menos repercussão. Então, esses casos a gente pode reduzir riscos. Controle de danos, né? Como você bem fala. Quando chegou para mim, já estava a necrose estabelecida. Eu vou tirar a necrose? Não, vou delimitar cada vez mais a necrose e tratar aquilo ali, para não evoluir. E esse caso me surpreendeu muito, porque eu apostava todas as minhas fichas e todo mundo que via que ia ter que colocar curativa a vácuo.
Que é uma outra modalidade de curativo. Olha que coisa interessante dessa paciente. Ela foi fazendo hiperbárica comigo, ela fez cerca de, inicialmente, 10 sessões, confiou 100% no processo, começou a ver a evolução, chegou lá frágil demais. E aí depois ela conseguiu fazer, porque ela, por questões financeiras, algum problema lá, ela conseguiu fazer em outro serviço, só que ela não deixou de fazer lá. Mesmo liberando lá, ela falou, eu não quero ir para lá porque eu quero ter o seu acompanhamento aqui. Ela se sentiu segura e funcionou, né? E aí foi até o fim. Hoje essa paciente é minha de emagrecimento, paciente radiante, ama a experiência, virou testemunha de hiperbárica, fala bem para todo mundo. A mãe dela também foi lá para agradecer. E eu falei que eram 2, mas tem mais um. O outro paciente foi um paciente que eu conheci, é um paciente bem interessante. Eu conheci esse paciente, e acho que muita gente conhece, por conta dos desafios que ele faz, que são desafios que você fala assim, impossível de fazer. Isso não é nem um desafio. Eu não sei se vai falar o nome dele. Pode, não tem problema. Ele é tranquilo. Um cara tranquilo, ele teve com a gente muito tempo. Rafael Peralva. Grande Peralva. Peralva é um louco de atividade física desde que eu me conheço por gente. Eu lembro que eu sou da Barra, né? Quem é da Barra sabe quem é Peralva. E a gente ia pro Porto da Barra, eu moleque, 18, 19, 20 anos. A gente ia pra ficar na areia, jogar uma bola, alguma coisa. E tinha um louco correndo assim. O louco ele saía de um forte ao outro nadando e vinha correndo. Do forte ao outro nadando e vinha correndo. Então ele é um atleta, multiatleta já há muitos anos. E a gente recebeu ele como, Gabi? A gente recebeu ele assim, ele chegou lá porque ele estava com uma lesão no gastrocnêmio medial. Uma lesão muscular grave, teve rompimento 100%, se eu não me engano. Né? Pedalando, ele no pedal teve essa lesão. E que geralmente essa lesão demora existe, muito. Na grande maioria das vezes, às vezes indicação cirúrgica, e quando não há uma reabilitação aí de mais ou menos 3 a 6 meses. Reabilitação pesada de fisioterapia. Enfim, aí ele chegou lá na hiperbárica e aí ele, pô, doutor, aí dentro eu não entro não. Não tem como não. É impossível para mim. Eu falei, como é a história? Quer dizer que eu te conheço por conta dos desafios? Eu não, 90% Você das pessoas... 270 quilômetros, faz... já correu daqui até Aracaju. Eu falei, quer dizer que eu te conheço pelos desafios que você faz, aí chega mais um desafio na sua vida e você vai dizer para mim que não consegue. Aí ele olhou para mim, ele se sentiu desafiado, né? Já falei para isso, aí ele... Pô, doutor, é difícil, mas eu vou fazer esse negócio. Como é aí, tá? Me pedia... A gente entrou com a terapia medicamentosa, avaliou os parâmetros vitais, tudo normal. Deu um remedinho para ele diminuir a ansiedade. Ele entrava de lado na hiperbárica, se ajeitava tudo, porque ele não queria se mexer e ver que estava preso. Porque ele tem um quadro de, na infância, ele, naquelas brincadeiras de esconde-esconde, ficou preso. Aí ele disse que tem esse trauma. Não desmereci o trauma dele em momento algum, claro que não. Nem a fobia. Fobia é fobia. A gente só encoraja a pessoa, a gente não insiste, a gente encoraja e orienta. E quantas sessões ele fez? Rapaz, Peralva fez umas 15 sessões mais ou menos. E o que é que mais... Ele chegou de muleta, no terceiro dia eu tenho um vídeo, batendo na porta, eu, gente, Peralva tá sem muleta, rapaz, esse cara é louco mesmo. Ele vai pra casa, topa aí, olha como eu tô. Tô ótimo, já tô dando aula. Aí ele tava fazendo fisioterapia pesado, muito dedicado, fortalecimento, hiperbárica. Saía da hiperbárica para fisioterapia. Depois ia dormir. Ele preservou muito o sono, porque o sono é muito importante para a recuperação, secreção hormonal, enfim. Então, assim, ele depois de 3 sessões. E 3 sessões com menos tempo, porque ele não aguentava fazer 1h30 toda. E numa pressão subindo lento. E numa pressão que eu não cheguei até lá em cima. Poderia ser ainda melhor a resposta. É exatamente isso que eu queria dizer. Ai, que bacana. Então, a gente tem muito paciente depois de atividade física. Muito. Não são só os atletas, são os corredores, às vezes até de final de semana. Exatamente. O cara que está começando a treinar, está começando a correr. O atleta é maduro. A gente está acompanhando uma paciente agora que estava treinando para a meia do Rio. Foi. Né? Ela teve uma lesão óssea, né? Por conta de excesso de atividade física. Ela teve uma lesãozinha óssea e ela está acompanhando com a gente. Então, assim, ela estava num pós-operatório meio arrastado, um pós-lesão meio arrastado. Super triste, porque não tinha corrido o que ela tinha se programado. E ela está acompanhando a gente e já tem dado feedback maravilhoso. Ela só fez 3 ou 4 sessões, semanais, não é nem todo dia. E ela já está evoluindo assim. A terapia bárica é um mundo. A terapia bárica é um mundo. Se parar para falar de terapia bárica aqui, tem vários episódios. Todo pós-operatório, o paciente pode ter alguma dor. E como é que o paciente trata a dor? Anti-inflamatório e analgésico. Né? O que os pacientes precisam entender é que a terapia hiperbárica auxilia muito no controle de dor, fazendo com que você use menos medicação e tenha melhor resultado. Um dos casos muito importantes nisso, que eu recebi uma pergunta agora, por isso que eu estou adotando esse tema aqui,
são no caso das cirurgias ginecológicas e das apresentações das doenças ginecológicas. Então, assim, já é consensual pós-terapia, terapia hiperbárica após, por exemplo, uma cesariana. Então, é muito comum sendo realizado. Nos casos das doenças ginecológicas, você recebeu já algum paciente, por exemplo, com uma doença crônica, com dor em fluxo menstrual, em ciclo menstrual, por exemplo, como uma endometriose, você indicaria a terapia hiperbárica para redução de dor nos pacientes com endometriose? Com certeza. Inclusive, eu já recebi pacientes que vieram fazer por conta dessa endometriose forte e por conta de um pós-operatório de cirurgia plástica, mas ela também tinha endometriose. E ela percebeu melhor e ela me falou, tem alguma coisa a ver? Falei, com certeza tem sim, porque se eu reduzo inflamação, eu reduzo inchaço, edema e dor. E endometriose é inflamação crônica. Se eu reduzo inflamação, inchaço, edema e dor, o que é que eu faço do pós-operatório? O paciente toma menos remédio, fica menos enjoada, fica menos constipada, vai evoluindo, é um ciclo, né? Uma bola de neve positiva. Então, tudo isso otimiza a saúde do paciente. Menos repercussão gastrointestinal, muito. Menos efeito colateral. Melhora a constipação de pós-operatório. Menos alterações que a gente sabe que em pós-operatório de trauma acontece de desbiose, muito alterações desbiose, inflamatórias. Isso. Então, assim, por isso que a terapia hiperbárica não só funciona em uma cirurgia. Doenças crônicas, reumatológicas, artrite reumatoide, lúpus, toda doença que existe uma base de um processo inflamatório, quando você usa oxigênio em pressão, você reduz o processo inflamatório e reduz o sintoma. Você indicaria terapia hiperbárica para lipoaspiração? Sem dúvida alguma. Você indicaria terapia hiperbárica para cirurgia de mama? Com certeza, sem dúvida alguma. Antes e depois, a depender se for cirurgia secundária até. Rinoplastia? Com certeza, absoluta. Cirurgia de face? Com certeza, com certeza. Resultados assim fenomenais. Transplante capilar? Sem dúvida alguma. Pronto. Total. Então, da minha realidade, tá? Eu não estou falando das outras especialidades. Da minha realidade foi por isso que a gente chegou lá. Porque a gente sabe que funciona em todas as especialidades, em todas as cirurgias que nós fazemos. Então hoje a terapia hiperbárica é um dos principais tratamentos em pós-operatório. Então a gente tem a nossa associação, são 10 dias de pós-operatório com toda a equipe, que é terapia hiperbárica, físio e nutrição. E dessa forma a gente consegue predizer resultados. A gente consegue avaliar em 7, 8 horas de pós-operatório, a gente já avalia o quadro. E se tiver algo que a gente possa melhorar e otimizar, a gente já otimiza nesses 10 dias. Por isso que esse pós-operatório é tão encaixado. E a terapia hiperbárica entra como um dos principais auxiliadores na redução de dano, na revascularização, na redução de inchaço, na redução de dor e em acompanhamento precoce. Sem dúvida. Eu gostaria de lhe agradecer demais. Eu que agradeço o convite. Por essa conversa. Foi ótimo. O que fica aqui é que é uma terapia comprovada, benéfica e que funciona em todas as feridas agudas. Eu não estou falando só de cirurgia plástica. Vão muito além do que eu já li nos artigos. Então, tem coisas que eu vejo de resultado na hiperbárica que lendo eu nunca vi. Então, vendo lá você... Além de ser um campo, sensacional. Ainda de ser um campo muito aberto para muita pesquisa boa e muita coisa séria. Gostaria de agradecer, Gabi. Muito obrigado. Valeu, obrigado pelo convite. Foi sensacional esse bate-papo. Maravilhoso. Ficamos para a próxima. A próxima com todos juntos. Vamos que vamos. E obrigado. Tchau a todos.